Filipenses capítulo 3, vamos ler versículo 13 e versículo 14. Filipenses 3, versos 13 e 14. Os irmãos acharam? Filipenses 3, 13 e 14 diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, ministra ao nosso coração aquilo que precisamos essa noite, Pai, Tua voz, Tua direção, para que possamos acertar, para que possamos conduzir a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Para isso, precisamos Te ouvir. Não estamos aqui para ouvir historinhas nem filosofias, mas a palavra que procede da Tua boca, a palavra da verdade que liberta e que transforma. É essa que nós queremos e é essa que Te pedimos em oração. E eu, especialmente, Pai, entrego a minha vida ao Senhor, peço a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra, e nós todos aqui sejamos abençoados por ela. Assim Te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, é um texto bem conhecido, falamos muitas vezes dessa palavra de Paulo, em que ele traz aqui uma verdade, não é? Falando sobre a sua própria vida. Paulo está falando de si, mas também trazendo uma mensagem à igreja. E refletindo sobre essas palavras de Paulo, eu começo a pensar um pouco sobre o tempo presente e o que nós temos vivido. A gente tem experimentado a sensação de que o tempo passa muito depressa. Eu não sei se você tem tido esta sensação, mas é uma sensação que me acompanha constantemente, né? De que o tempo está voando. Menos a gente espera, a semana passou, né? Principalmente para quem é ocupado, né? Talvez para o desocupado demore a passar, né? Mas para quem está ocupado, o tempo passa e passa muito rápido, passa muito depressa, né? E a gente tem sentido, a gente tem percebido isso, né? E certamente a nossa vida é afetada pelo tempo, é afetada por estas situações, por estas percepções. E talvez essa correria de tempo que passa rapidamente contribua para a ansiedade de muitos de nós, né? A gente vive hoje numa sociedade muito ansiosa. As pessoas estão muito ansiosas, talvez até por causa desse sentimento de brevidade do tempo. Então a gente fica numa ansiedade sobre o que as coisas vão ocorrer, como é que vão acontecer, e isso tem gerado hoje uma geração de pessoas muito ansiosas. E logo que alguma coisa demora um pouquinho, já mostramos uma grande impaciência com relação a isso, né? Nenhum de nós hoje gosta de ouvir a palavra esperar. A gente sempre tem o desejo que as coisas aconteçam imediatamente, por causa dessa velocidade do mundo moderno. Antigamente não era assim, não digo de muito antigamente, porque eu também não sou tão velho assim, não é? Mas eu ainda sou do tempo em que você, para saber o saldo no banco, você tinha que ir até a caixa, né? Você tinha que tirar dinheiro só na sua agência. Então, eu ainda sou desse tempo em que as coisas aconteciam assim. Hoje é tudo muito automático, tudo muito rápido, tudo muito imediato, e a gente fica irritado com qualquer tipo de demora. Por isso que você troca logo de celular, não é? Porque o celular que você quer um mais rápido, você quer um que responda mais rápido aos toques lá do teu WhatsApp, né? Então essa é a realidade que muita gente está vivendo hoje. Isso tem gerado aí uma geração de pessoas realmente ansiosas. Mas como é que nós podemos enfrentar esses tempos, né, em que estamos vivendo? O tempo ele é composto de passado, presente e futuro. Assim é a história, né? A gente tem um passado, a gente vive um presente e a gente espera viver um futuro. E é importante que a gente saiba lidar
com esses 3 tempos da nossa vida. Hoje, muitas pessoas enfrentam dificuldades porque não sabem lidar com nenhum desses 3 tempos. Tem gente que simplesmente não consegue conviver com o passado, né? Porque o seu passado foi muito ruim, porque ela teve experiências muito amargas, marcaram a sua vida de maneira profunda, e ela não consegue viver o presente, nem consegue contemplar algum futuro, exatamente por causa do passado. Ela está presa ao que aconteceu. Há outras pessoas que não sabem viver o tempo presente, não aproveitam nem o momento presente, estão tão agitadas, estão tão preocupadas, tão ansiosas, que o tempo passa e elas não aproveitam nem a própria vida, não é? E outros também não sabem viver o futuro, pensar no futuro, programar o futuro. Então, é muito importante que a gente saiba equilibrar bem a nossa vida nesses 3 tempos, não é? De passado, presente e futuro, porque essa nossa relação com o tempo vai fazer com que a nossa qualidade de vida seja melhor. Então eu preciso, todos nós precisamos aprender a lidar com o tempo, aprender a lidar com o nosso passado, aprender a viver o nosso presente e também, de alguma forma, programar um pouco que seja o nosso futuro, não é? E é sobre isso que eu creio esse texto de Paulo está aqui tratando essa noite. Paulo fala coisas aqui importantes. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. De que tempo ele está falando aqui? Do passado. E avançando para as que adiante de mim estão. Ele está falando do futuro. Mas, ao mesmo tempo, está vivendo o presente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É a vida dele no presente, o que ele faz, o que ele age, que está promovendo esse caminho rumo ao prêmio da vocação soberana para a qual ele foi chamado por Deus. Então, Paulo aborda esses 3 tempos aqui, mostrando como deveria ser a nossa relação com esses tempos, da maneira como Paulo aqui está nos ensinando. A primeira coisa da qual ele trata aqui é o passado, né? Já que muitos dos problemas que as pessoas enfrentam hoje têm relação com o passado, Paulo já aqui nos dá uma lição muito importante com relação a isso. Ele mesmo era uma pessoa que nessa altura dos acontecimentos não tinha um passado que o recomendasse muito bem. Concorda comigo? O Paulo, o grande apóstolo do Senhor, que foi usado por Deus tremendamente, fez tantas coisas pela igreja, mas nessa altura, se ele fosse lembrar do seu passado, qual a lembrança que ele deveria ter do seu passado? Ele foi um homem que perseguiu os cristãos, que hoje ele chamava de irmãos. Ele foi um homem que maltratou muitos cristãos, possivelmente até matou alguns. Então ele tinha estes crimes nas suas costas, concorda comigo? Esse é o passado de Paulo, e esse passado poderia muito bem o condenar. Então ele começa nos ensinando a respeito do passado, dizendo que ele se esquecia destas coisas. Como ele diz no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O primeiro conselho dele para a gente aprender a viver os tempos é esquecer do passado. Isso, irmãos, parece ser muito importante para que a gente possa conviver bem hoje. Eu não posso estar atrelado ao meu passado, seja ele de que tipo, de que natureza for, aos pecados, porque eu acredito que nós que hoje estamos na igreja, não nascemos nela, né? Aliás, ninguém nasce na igreja. Mesmo o filho de crente não é crentinho, tá bom, irmãos? Ninguém nasce cristão. A gente se converte, ou melhor, é convertido por Deus, através da ação do Espírito Santo. E nesse momento os nossos olhos se abrem para a realidade do pecado. O Espírito Santo, diz a Bíblia, quem convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Ora, se eu preciso ser convencida, porque eu não estava muito bem ciente disto. Então o Espírito Santo convenceu, mostrou a realidade de tudo isso. E aí a conversão foi gerada. Então todos nós temos um passado de pecado, ou pelo menos de um passado de pecado sem a consciência dele, não é? E isso ainda hoje pode incomodar as pessoas, dependendo do nível de devassidão que ela viveu nos pecados do seu passado. Mas o que Paulo está dizendo serve para todos nós. Se eu quero viver bem o presente, eu preciso esquecer do passado, seja ele bom ou ruim. Porque às vezes a pessoa teve até um passado bom, mas hoje o seu presente não está muito bom. E ela fica saudosamente lembrando do seu passado. Ah, no passado eu tinha isso, no passado eu tinha aquilo, agora a minha vida está uma porcaria. Vai ficar uma porcaria ainda maior. Se você continuar pensando nisso e se lamentando por isso, o teu presente vai ficar cada vez mais contaminado com esse sentimento ruim em relação ao seu passado. Então a dica de Paulo aqui é muito importante. Eu preciso esquecer do passado. E se você é aquele que pecou demais, como era o caso de Paulo, que até crime nas costas ele tinha, não é? O remédio é só um: esquecer disso. Porque senão você não conseguirá viver o seu presente hoje com qualidade de vida. E em relação ao que fizemos, a única lembrança que podemos ter é uma lembrança terapêutica para não permitir que a gente faça de novo as mesmas coisas. E uma lembrança como se fosse uma educação a respeito dessas coisas. Eu aprendi com os meus erros. Eu aprendi com os meus pecados a não mais cometê-los outra vez. Isso sim, nesse nível, nós podemos ter a consciência deles. Mas se o pecado está hoje ainda me massacrando, embora eu não mais o pratique, embora ele não faça mais parte da minha vida, mas a lembrança deles ainda dói, ainda massacra a minha existência, tem alguma coisa errada. Eu não vou viver a minha vida como Deus deseja que eu viva se eu ainda continuo preso a esses pensamentos em relação aos pecados do passado. E uma coisa que eu quero deixar aí para você como alento, está na própria Bíblia. Abra a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Olha o que Deus fala aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, por quanto tempo? Para sempre. Veja, Deus está dizendo que não vai lembrar dos meus pecados, das minhas iniquidades, e para todo sempre. Ou seja, se Deus, que na verdade é o maior ofendido com o pecado, quem é o maior ofendido com o pecado? É Deus. O pecado, ele é frontalmente contrário a Deus. A pessoa mais ofendida com qualquer pecado que eu possa praticar, não foi a pessoa que foi alvo do prejuízo que eu causei. Mas o maior ofendido é Deus, é a santidade de Deus. Ora, se Deus, o maior ofendido pelo meu pecado, diz para mim que não se lembrará mais dele, nunca mais, para sempre, por que eu vou ficar lembrando dele? Dá para você pensar nisso? Por que isso vai ficar ainda remoendo a minha mente, se até Deus diz que já se esqueceu dele? Então, para eu viver, eu preciso, se o meu problema é esse, esquecer o passado, esquecer o pecado, esquecer os erros que cometi, para que eles me ensinem, eu não volte a cometê-los, mas não fique ainda hoje me culpando por aquilo que Deus já me perdoou. Amém, irmãos? Não se culpe por aquilo que já foi perdoado pelo que realmente foi ofendido, que foi Deus. E declara na sua palavra que não se lembrará mais para sempre dos erros que eu cometi. Então não sou eu que vou ficar lembrando.
Mas às vezes o que incomoda a gente não é a lembrança de um pecado. Às vezes o que incomoda a vida de muita gente hoje no presente é a lembrança de uma ofensa que ela sofreu. Você sofreu no seu passado. Você sofreu uma ofensa. Você sofreu um maltrato. Você sofreu um abuso no seu passado. E ainda hoje isso atormenta a sua vida no presente. Quantas pessoas hoje são afetadas por aquilo que sofreram no passado? Isso é uma realidade na vida de muita gente, irmãos. Eu estava ontem mesmo assistindo um testemunho de um rapaz, né, ex-homossexual, e acredite, isso existe, né? Muita gente acredita que não existe, mas existe. E ele conta uma história comum a muitos que hoje se envolveram com homossexualismo: abuso na infância, falta do pai, falta da presença masculina. Era a história desse rapaz, né? Por isso chegou aonde chegou, e isso de repente fica martirizando a sua mente, a sua vida. Hoje há muitas pessoas que não conseguem ser felizes porque foram maltratadas no passado, porque tiveram uma infância miserável, porque o pai abusava ou exagerava no castigo físico ou qualquer coisa desse tipo, e a pessoa então ela estraga o seu presente porque um dia estragaram o seu passado. Ah, eu não tive infância. Quantas são as histórias hoje de pessoas? Eu não tive infância. Eu fui maltratado desde cedo, fui criado sozinho, bicho solto. Quantas pessoas? Ok, não podemos mudar isso. Não podemos reescrever essa história, mas podemos mudar o presente. Ou não? Podemos viver melhor hoje. Que o meu passado me sirva só de testemunho, mas não de entrave para a minha vida hoje. Então, algo que está inserido nisso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está inserido aí os maltratos que eu sofri, as ofensas que eu recebi no meu passado. Porque se eu não esquecer, isso vai gerar o que a gente chama de ressentimento, que já é uma palavra muito estranha, né? Ressentir é sentir de novo. E eu costumo dizer que é um sentimento muito masoquista você querer sentir de novo aquilo que machucou, né? Você querer novamente sentir alguma coisa que doeu. Você bate com a cabeça na parede, doeu, bate de novo. É mais ou menos isso. Ressentir. Eu quero de novo sentir aquela dor, eu gosto dessa dor. Isso é uma doença, não é? E ressentimento é muito dessa atitude. Eu sofri no passado, eu fui abusado no passado, eu fui maltratado, aí agora eu sinto tudo de novo hoje. Olha, não tem coisa melhor para você sentir, não? Pensa comigo. Não tem coisa melhor para sentir do que ficar sentindo tudo de novo. O que você ganha com isso? Relembrando tudo isso, sentindo de novo, chorando de novo, sofrendo de novo, doendo de novo. Hoje tem coisas novas para sentir, entende? Há coisas novas para serem sentidas hoje. E guardar ressentimentos faz mal à saúde. Às vezes você tem enfermidades hoje que são frutos de ressentimentos guardados no teu coração. Eles acabam brotando na sua vida, no seu corpo, na sua saúde. Sentimentos reprimidos, sentidos novamente, remoídos, acabam produzindo em você uma pessoa debilitada até fisicamente, porque a mente doente, ela tem o poder de se refletir no corpo, na saúde do corpo. Então, qualquer ressentimento que fica sendo sentido e ressentido, acaba prejudicando a saúde. Por isso a Bíblia também tem um alerta em Hebreus, eu quero ler mais uma vez Hebreus com você, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 15. A Bíblia diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma, o que, irmãos? Raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse ressentimento guardado produz uma raiz, que vai brotar de alguma maneira.
que vai se enraizar dentro da minha vida e de alguma forma vai brotar, e o fruto que ela gera se chama amargura. Amargura lembra o que é amargo. É difícil alguém gostar de algo amargo. Nós não gostamos de algo amargo. Não é, irmãos? Eu prefiro algo doce. Você gosta de coisa amarga? E a amargura, ela tem esse poder de amargar a vida da gente. E a pessoa se torna uma pessoa amarga, porque dentro de si há algo enraizado no seu coração que a produz dessa maneira, amarga. E a Bíblia diz que isso, além de perturbar, contamina, porque uma pessoa amarga, ela tende a passar o seu amargo para quem está à sua volta. Ela tem até um certo prazer não consciente nisso. Já que eu estou amargo, eu quero que todo mundo fique amargo perto de mim. Eu não quero ver ninguém feliz. A felicidade do outro me incomoda, porque eu estou amargo. E a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com isso. E por que que isso aparece? Isso aparece porque eu guardei o passado. Isso aparece porque eu senti de novo, eu ressenti todo o sofrimento que eu tive no passado. E aí isso vai produzir raiva, isso vai produzir inconformismo, isso vai atrapalhar a minha vida hoje, no presente. Ou seja, eu permito que o passado volte, e volte azedando a minha existência no dia de hoje. E aí, sabe o que acontece? Eu não consigo perdoar. E essa é uma história muito comum das pessoas que sofreram na mão dos outros, sofreram as consequências dos erros dos outros. A minha infância foi horrível, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o que lá. Eu não tive isso, não tive aquilo, tal. De repente, hoje, a pessoa guarda isso no coração, e ela não consegue perdoar. Os erros do meu pai, os erros da minha mãe, foram eles que fizeram com que eu tivesse vivido isso, e hoje eu ainda carrego isso e tal. E, amados, olha, eu não tenho uma palavra muito agradável para te dar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus, quando falou disso, disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus foi claro ao dizer que se eu não perdoo, não serei perdoado. Independente da desculpa que eu der para não perdoar, o Senhor é bem claro ao dizer: se você não fizer isso, você também não será perdoado. Não adianta aquele discurso: mas você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe que eu sofri por causa dele, por causa dela. Ele é claro de dizer aqui o seguinte: se você não perdoar, você não será perdoado. Então, se eu não esqueço do passado, eu guardo o passado. E ele fica perturbando o meu coração. E ele fica produzindo ódio na minha vida daqueles que me ofenderam, daqueles que me prejudicaram, daqueles que fizeram eu viver um passado miserável. Então eu acabo não perdoando. E ao não perdoar, eu também não sou perdoado por Deus. Então eu fico impedido de receber o perdão. Como é que alguém vai viver sem perdão de Deus? Dá para viver sem perdão? Dá até para viver. Agora, quando você morrer, vai ter um problema sério. Você pode viver a vida inteira sem o perdão de Deus. Agora, quando morrer, você vai estar frito. Entendeu isso? E Jesus foi claro ao dizer: se você não perdoar, você não será perdoado. Ele não perguntou o tipo de coisa, o nível de ofensa. Ele disse simplesmente isso: se você não fizer, você também não vai ter. É basicamente isso que ele está dizendo. E sabe a outra coisa que também acontece com quem fica ressentido, guardando o passado e não perdoa? Abra 2 aos Coríntios, capítulo 2, que é também outra consequência muito ruim de não perdoar, de ressentir, de guardar, de lembrar da ofensa do passado, da miséria. Outra consequência, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós,
o fiz na presença de Cristo. Agora olha o que ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha, uma razão muito simples e prática que Paulo também está nos dando para nós perdoarmos. Se eu não perdoar, Satanás toma vantagem de mim. E, irmãos, como é que é viver lutando contra o diabo? É uma luta constante da nossa vida, ou não é? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, todo cristão luta contra o diabo constantemente. E como é que é lutar contra ele em desvantagem? Você quer lutar em desvantagem ou em vantagem? O que vai acontecer com aquele que não perdoa, não esquece o passado, fica preso com tudo que lhe aconteceu, é que ele perderá essa briga para o diabo. Porque Satanás vai alcançar vantagem sobre ele. Então, a falta do perdão, a falta do esquecer a ofensa sofrida, esquecer o mal recebido no passado, faz com que Satanás tire vantagem da sua vida. E essa é a razão pela qual eu tenho visto hoje muitas pessoas terem um presente miserável porque não conseguem se libertar do passado delas. Não conseguem jogar fora o sofrimento, o mal que alguém lhe fez, não conseguem limpar a sua mente desse lixo. E aí Satanás vive tirando vantagem dessa pessoa. Satanás vive trazendo essa pessoa acorrentada a estes sentimentos. Em alguns ele produz até loucura. Pessoas enlouquecem por causa dessa prisão do passado. Por isso, Paulo me ensina numa simples frase: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É uma decisão. Eu decido esquecer. Eu decido não lembrar. Eu decido não trazer isso de novo à minha memória. Eu preciso tomar essa atitude, porque senão eu ficarei preso ao passado e o meu presente ficará estragado. Eu não consigo lidar com os sofrimentos da vida se eu continuar lembrando deles e permitindo que eles estraguem a minha vida hoje. Veja, irmãos, o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. A gente não precisa ficar aqui fazendo concurso para ver quem sofreu mais. Parece que tem nas pessoas um desejo inconsciente de fazerem uma competição de sofrimento, né? Você já viu, quando a gente começa a contar do passado, não, mas o meu passado foi pior que o seu. Ah, não, eu sofri mais. Não, mas o meu pai foi terrível. Não, mas você não conheceu a minha avó. Não tem aquela história. E fica disputando para ver quem sofreu mais, para ver quem teve uma vida mais miserável. Para isso que isso parece que isso traz um alento para a pessoa, não é? Mas olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, verso 2. Eclesiastes 9, 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Essas coisas não estão no nosso controle. Aprenda isso de uma vez por todas. O sofrimento não está no nosso controle. Tudo acontece igualmente a todos. Todos estão sujeitos, debaixo do sol, às intempéries da vida. Todos. Porque uma coisa também que acontece com muita gente que sofreu no passado é que alguns inconscientemente se culpam. Nós temos visto hoje aí essas questões de estupro e muita gente se culpa por causa do sofrimento que lhe foi imposto. Porque fica imaginando que cometeu algum erro, um problema e tal. Tudo sucede igualmente a todos. Todos podem passar pelo sofrimento. Ninguém é mais ou menos privilegiado em relação a isso. Todos podem enfrentar da mesma forma. Mas uma coisa para o cristão é diferente. Veja, o versículo que a gente leu em Eclesiastes 9, 2, iguala todas as pessoas. Não viu ele dizendo aqui?
Ocorre tanto com o que é justo quanto com o que não é justo. Ocorre tanto quanto aquele que sacrifica, quanto aquele que não sacrifica. Ocorre com o cristão e com o não cristão. Alguém tem dúvida disso? Cristão pode sofrer? Pode. Cristão pode perder? Pode. E o ímpio também pode. Não tem mais ou menos sofrimento para um ou para outro. Tudo sucede a todos. Mas para o cristão tem uma vantagem que nenhum outro tem. Apesar da gente também sofrer, apesar da gente também perder ente querido, apesar da gente também poder sofrer o maltrato de alguém, tudo pode acontecer na vida de um cristão. Tudo pode. Mas nós temos uma vantagem sobre todos os outros habitantes da terra. Nós temos a promessa de Deus em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso nenhum outro tem. Nenhum outro povo da terra tem esse privilégio. De saber que, embora coisas ruins possam me acontecer, de uma maneira que eu não sei explicar, de uma maneira que eu posso nem entender agora, de alguma forma que eu não conheço, essas coisas vão cooperar para o meu bem. Enquanto que para o ímpio fica só o mal. Para mim, mesmo quando eu passo pelo mal ou pelo sofrimento, eu tenho a promessa de que, de alguma forma, isso vai cooperar juntamente para o bem, porque eu amo a Deus e fui chamado por Deus e sei do seu amor também por mim. Então, isso são razões suficientes, irmãos, para que a gente siga o conselho de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pensa um pouquinho comigo agora essa noite. Será que o teu sofrimento no presente não é porque tem alguma coisa do teu passado? E aí, eu não estou propondo e nem acredito que você precise fazer terapia, que você precise ter regressão, que você precisa voltar no ventre da mãe. Isso é tudo palhaçada. Você precisa fazer o que Paulo está mandando. Esqueça. Esqueça. Decida esquecer. Pastor, mas como é que esquece? Realmente não tem uma fórmula, porque, na verdade, esquecer, no sentido mais exato da palavra, é algo impossível. Você não consegue fazer a sua mente esquecer de alguma coisa. Nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder de substituir memórias. Embora eu não consiga apagá-las, porque a gente não tem aqui um disco rígido de computador. No disco rígido você vai lá, apaga, aperta a tecla Del e some. Você não tem tecla Del, tem? Procura no seu irmão algum lugar para você apertar Del nele. Não tem, né? Não tem tecla Del aí. Então você não vai apagar, não consegue apagar. Mas nós conseguimos substituir. Eu não quero lembrar. Eu prefiro lembrar de outra coisa. Eu prefiro lembrar e ocupar a minha mente com coisas melhores. Então, a primeira coisa que Paulo está nos ensinando aqui é esquecer. Esquecer substituindo por coisas melhores, por um plano de vida, por um projeto de vida. Paulo tinha um projeto de vida. Ele disse, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, mas eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o prêmio, para o alvo, projeto de vida. Eu não vou ficar pensando no passado, porque eu tenho um alvo. Se eu ficar olhando para trás, eu não ando para frente. Alguém consegue andar para frente olhando para trás, vai cair, vai entortar, alguma coisa ruim vai acontecer. Você só consegue andar para frente olhando para frente. Então, Paulo é bem claro quando nos fala disso, como um conselho maravilhoso para que a gente possa realmente passar por cima disso. Esquecer, substituindo. E a gente precisa entender o que a Bíblia nos fala. Se eu tenho um pecado que me incomoda do meu passado e preciso esquecê-lo para que ele não me incomode hoje, eu tenho que lembrar da palavra de Deus, aquele versículo que eu li ainda há pouco, Deus dizendo, eu não me lembro mais. Há outros, veja comigo, Salmo 103. Salmo 103, versículo número 3. Salmo 103, verso 3 diz assim, Ele é quem perdoa quantas? Todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa todas elas.
Ah, mas tem umazinha aqui. Não, todas ele perdoa. Então eu também tenho que me perdoar. Se eu já fui perdoado por Deus, eu preciso me perdoar. Para essa lembrança de algo que eu fiz, eu tenho que entender isso. E para as ofensas que eu sofri, leia agora comigo Efésios capítulo 4, verso 32. Eu sofri ofensas, pessoas me ofenderam, pessoas me maltrataram. Efésios 4, 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele está lembrando, lembra que você foi perdoado. Agora viva perdoando os outros. Seja um para com o outro benigno, compassivo. Não lembre do mal que te fizeram, mas lembre do perdão que você recebeu de Deus. E se esforce para agora viver perdoando uns aos outros, como diz a palavra de Deus. E para os sofrimentos que eu passei na minha vida, para as dores que me impuseram na minha infância, no meu passado, leia comigo Colossenses 3, versículo 2 e versículo 3. Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o que ele ensinando, a substituição. Eu não consigo esquecer, mas eu consigo trocar o pensamento. Pensai nas coisas lá do alto. Em vez de pensar no que alguém te fez, no que você sofreu, no como a vida foi injusta com você, pense agora nos planos de Deus lá no alto. Pense agora nas coisas que Deus separou para você, na oportunidade que te deu ao te salvar, ao te perdoar também os seus pecados. Pense nas coisas lá do alto. É troca de pensamento. E tudo isso leva a gente a viver uma vida melhor no presente. Abra aí 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto... Perdão, estou no versículo errado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. A quem Paulo está dizendo isso? Aos cristãos. O cristão tem a mente de Cristo. Eu posso dizer para você que você tem a mente de Cristo? Posso? Você pode dizer para mim que eu tenho a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo? E você consegue imaginar Jesus com esses pensamentos doidos que você tem? Hein? Não está batendo, né? Se a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, aí você fica pensando em passado, em tristeza, em vingança, em raiva, em ódio. Você imagina Jesus pensando isso? Dos soldados romanos que pregaram sua mão na cruz? Não. Você vê na Bíblia Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Talvez esteja faltando você dizer: Pai, perdoa aqueles que me maltrataram na minha infância, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas agora a minha vida é tua. Eu não quero viver com esse pensamento ruim, com essa mente contaminada. A tua mente está na minha mente agora. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não vivo culpando a mim e aos outros pela minha vida, pelo meu passado. Eu tenho a mente de Cristo. Você só vai ter a mente de Cristo quando você começar a pensar como Cristo. Quando você começar a reagir como Cristo. Quando você começar a se relacionar com as pessoas como Cristo. Porque senão você não tem mente de Cristo, coisa nenhuma. Você tem a tua mente mesmo, toda contaminada, toda podre. E não é isso que Paulo diz para o cristão. O cristão tem a mente de Cristo, porque ele é espiritual. Um cristão é espiritual. O assunto de Paulo aqui é espiritualidade.
Ele diz, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Não consegue. Porque é tudo na cabeça. A pessoa escuta a minha pregação e diz assim, você está falando que você não viveu isso, tua infância foi em berço de ouro, por isso está falando. O homem natural é assim. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele só consegue entender com a lógica humana. Mas a pessoa espiritual, ela tem a mente de Cristo. E ela discerne as coisas espirituais. Porque ela sabe quando Deus está falando com ela e que ela tem que mudar a sua atitude, não ficar se justificando pelos seus problemas. Porque sempre que se prega de perdão, alguém sempre pensa, mas você não sabe o que eu sofri. Você não sabe a crueldade que fizeram comigo. Deus sabe. Foi uma crueldade que fizeram com Jesus. Pegaram um prego, botaram na sua mão e pá. Pegaram um açoite cheio de ossos e ferros na ponta e lanharam as suas costas. Pegaram uma coroa de espinhos e cravaram na sua cabeça. Foi uma crueldade que fizeram com ele. E ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mente de Cristo é isso. Entende? Essa é a mente de Cristo. É a mente livre. A mente livre para viver. Por isso que ele pôde me dar vida. Porque ele tinha vida. Quem tem vida pode dar vida. Quem não tem vida não tem o que dar para ninguém. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só quem tem vida pode dar vida. Jesus tinha vida porque ele não ficava com a mente dele contaminada. Quem tem mente contaminada não tem vida, vegeta. Vegeta, se arrasta por esse mundo. Esqueça das coisas que para trás ficam. É a única solução. É a única solução. Agora existem algumas coisas que eu não devo esquecer. Ao mesmo tempo que há coisas que eu preciso esquecer, como Paulo está dizendo, há outras que eu preciso lembrar, e preciso lembrar diariamente, que me ajudam a viver de uma forma melhor. Porque Paulo tinha um alvo. Por que ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação? Porque havia coisas que ele não esquecia. Embora ele ainda pudesse sofrer como apóstolo e sofreu, ele tinha um alvo muito bem definido, tinha coisas que não saíam da sua mente, coisas boas, coisas que o Senhor prometeu, promessas de Deus eu não posso esquecer, amém, irmãos? Promessas de Deus têm que ficar na minha mente, no meu coração, porque elas me animam a viver. Nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por fé. E fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de coisas que eu não vejo. Então eu creio, eu só creio. Então eu lembro da promessa, eu creio e eu continuo avançando. Mas está tudo ruim agora, mas eu creio e continuo avançando. Então há coisas que eu não posso esquecer. Entre elas, leia comigo o Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, verso número 71. A palavra de Deus diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista diz, olha, foi até bom a aflição que eu sofri. Foi até bom a dor que eu senti. Porque de alguma forma eu aprendi a tua palavra. Então, ele não lembra do mal, mas ele lembra da lição que ele recebeu, do aprendizado que ele teve. Há coisas que nós não podemos esquecer, as experiências que Deus nos permite passar. Se cremos em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, então eu não desprezo nenhuma delas, porque em todas elas há algo para eu aprender. Foi-me bom ser afligido, diz o salmista, aprendi. Eu não posso esquecer os livramentos de Deus, irmãos. Leia comigo a palavra de Paulo na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, verso 11. Paulo, o autor destas palavras que estamos lendo, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, no versículo 11, ele diz assim, as minhas perseguições e os meus sofrimentos
quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Ele lembra das perseguições, ele lembra dos problemas que o fizeram passar, mas o que ele lembra mais é que de todas elas o Senhor o livrou. De todas elas ele recebeu o livramento de Deus. Essas coisas têm que ficar na cabeça da gente. Mas tem gente que não, prefere lembrar de desgraça. Por que você não lembra do livramento? Por que você não lembra da bênção, do benefício recebido? Quantas vezes Deus já nos ajudou? Mas algumas vezes a gente passou. Algumas vezes o escudo não funcionou, eu fui atingido. Deus está no controle. Deus está no controle. Como Paulo disse, eu sofri muito. Eu passei muitos sofrimentos, ele citou os lugares, variadas perseguições, mas de todas me livrou o Senhor. Eu cheguei aqui. E, irmão, se você está aqui agora me ouvindo, se você está ouvindo pela internet, pensa bem, você chegou até aqui. Chegou ou não chegou? Alguém te trouxe, veio carregado, veio na maca, mas não importa, você chegou aqui. Até aqui te ajudou o Senhor. Você chegou aqui, você está vivo aí olhando para mim, você pode me ouvir. É bênção demais. De todas te livrou o Senhor. Você sofreu, mas viveu, sobreviveu. Está aí. Isso você não pode esquecer, nós não podemos esquecer isso. Filipenses capítulo 4, verso 8, veja só outra coisa que não podemos esquecer. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mais uma vez a teoria de Paulo da substituição. Eu não esqueço, mas eu troco. Eu ocupo o pensamento. Tem um ditado popular que diz: cabeça vazia, oficina do diabo. E eu posso acrescentar nesse ditado dizendo o seguinte: cabeça ocupada por problemas do passado também é uma oficina do diabo. Só é livre, só é uma oficina de Deus a cabeça ocupada com as coisas boas. Como Paulo diz aqui, olha, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, boa fama, virtude, louvor, é isso que tem que ocupar meu pensamento. Não desgraça, não sofrimento, não dor, não lembrança, não ódio, não raiva, rancor, ressentimentos. Não! Isso não é para ocupar o meu pensamento. Mas essas coisas boas, sim. Essas precisam estar aqui. Essas eu não posso esquecer. Eu tenho que esquecer o passado, mas eu não posso esquecer das coisas boas. Eu não posso esquecer dos livramentos. Não posso esquecer das experiências com Deus. Não posso esquecer daquilo que o Senhor me ensinou até na dor. E outra coisa que eu não posso esquecer, abra no Salmo 103, mais uma vez, Salmo 103. Leia comigo versículo 1 e versículo 2. Do Salmo número 103, Davi dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. De quê que eu não posso esquecer? De nenhum só de seus benefícios. Disso eu não posso esquecer. Dos benefícios de Deus na minha vida, das obras que Ele operou em mim, das coisas boas, das bênçãos. Esquece as maldições, lembra das bênçãos, irmãos. Que você não se esqueça de nenhumzinho dos seus benefícios. E um simples: você está vivo aí na minha frente. A misericórdia se renovou essa manhã sobre você. Você pode passar um dia inteiro e pode chegar às 9 horas da noite desse dia, porque Deus te abençoou. Você está aí. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esse é o presente.
É dessa forma que se vive o presente. É assim, lembrando dessas coisas boas que a gente vive no presente. E por fim, como é que eu encaro o futuro? Como é que eu lido com esse tempo que é meio surpreendente, que eu não tenho muito domínio sobre ele? O meu futuro, o que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver em relação a essa expectativa? Paulo dizia assim, avançando para as coisas que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era assim que ele pensava no seu futuro. Ele está avançando para as coisas que adiante de mim estão. Avançando. O que eu tenho que fazer? Avançar. Você tem que avançar. Amém? Nós não somos dos que retrocedem, diz a Bíblia. Então nós somos daqueles que avançam. E é isso que temos que fazer. E para que eu avance, para avançar, eu preciso de algumas características. Abra a Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué recebeu de Deus uma missão tremenda. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus deu a ordem para ele avançar, igual Paulo, avançando para as coisas que diante de mim estão. Diante de Josué estava a terra prometida. E Deus diz a ele: Josué, avance. Para onde eu vou? Eu tenho que ter um alvo. E eu tenho que avançar. Eu não consigo garantir o meu futuro, mas eu avanço nele. Eu avanço para onde Deus está me mandando, para onde Deus está me conduzindo. E como? Versículo 9 aí do texto de Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É assim que eu vou viver o meu futuro. É assim que você tem que viver o seu futuro. Você tem Deus? Deus é contigo? Por onde? Por onde quer que você andar. Mas eu preciso ser forte e corajoso. É assim que a gente chega no futuro. Sendo forte e corajoso. Para avançar tem que ser forte e corajoso. Nenhum covarde avança, covarde recua. Covarde foge, covarde se esconde debaixo da mesa, debaixo da cama. O forte e o corajoso são os que avançam. O futuro está aí. Você tem que avançar para ele. O que vai ser? Não sei. Está na mão de Deus. Uma coisa eu sei. O Senhor estará comigo. Aonde quer que eu andar. Para onde quer que eu for. O Senhor estará comigo. Cabe a mim ser forte e corajoso. Cabe a mim fazer o que Paulo ensinou. No versículo 14. Prosseguindo para o alvo. Qual é o meu alvo? É o que Deus me deu. Deus te deu um alvo? É para ele que você vai. Qual é o alvo? É o Deus que me deu. Qual é o alvo de Josué? A terra de Canaã, está lá na frente, para lá que eu vou. E aonde eu for, o Senhor estará comigo. Eu tenho um alvo. Assim a gente tem que também ter um alvo. Porque Deus estará comigo, estará com você, em toda e qualquer situação. E para terminar, abra aí Êxodo capítulo 14. No livro de Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, há uma experiência com Deus aqui, que é muito importante. Êxodo 14, 15 e 16 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não é hora de chorar, não é hora nem de clamar, é hora de avançar. Avance, avance como Paulo para o prêmio da soberana vocação. O milagre Deus faz. Avance em direção ao mar fechado. E quem abre? Quem abre é Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Avançar. Ficar chorando não vai adiantar. Ficar se lamentando, que mar
complicado, como é que eu vou atravessar, ó vida, ó azar. Não vai adiantar. Avançar. Para avançar, coragem. Para avançar com coragem, fé, confiança. O Senhor é comigo, por onde quer que eu andar. Mente limpa, mente de Cristo, sem atormentação do passado, simplesmente avançando, avançando. Foi assim que Paulo foi, até o final da sua vida, avançando. Por isso ele teve uma qualidade de vida que muitos de nós hoje não têm. Qualidade de vida não é os bens que você possui, mas é a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade da sua mente, como é que você consegue viver com as circunstâncias do passado, do presente e do futuro. Aprenda a lidar com os tempos, como Paulo está aqui nos ensinando. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Você que tem enfrentado lutas, dificuldades nessas áreas, quem sabe com o passado, quem sabe com o presente, ou quem sabe até por uma inquietação quanto ao futuro, eu queria orar por você. Vem aqui à frente orar junto comigo, se você precisa dessa oração, essa noite. Vem orar junto comigo, eu quero clamar a Deus junto contigo, para que venha agora a decisão de esquecer o passado, a decisão de lembrar das coisas que você não pode esquecer, e a decisão de avançar com coragem para o futuro que Deus tem para você. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero clamar junto contigo agora, que a palavra de Deus te ensine a maneira que você deve agir. Que a palavra de Deus limpe o teu coração agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, ó Deus, por cada um dos meus irmãos aqui. Eu não conheço a história de vida de muitos deles. Eu não conheço praticamente nada do passado de cada um aqui, Senhor. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece. Antes do ventre deles serem formados no ventre de suas mães, o Senhor já os conhecia. Eu te peço agora junto com eles, Pai, que o Senhor os ensine a cuidar desses tempos, tanto do passado, quanto do presente e quanto do futuro. Ajuda meus irmãos a esquecerem o passado, Pai, a esquecerem das coisas ruins que aconteceram, do mal que receberam, das experiências negativas, para que o presente não seja influenciado por isso. Pelo contrário, que o presente de cada um deles agora seja influenciado pelas coisas que eles não podem esquecer. O teu cuidado, a tua mão poderosa, guiando, ajudando, abençoando. O fato de estarem aqui essa noite, Pai, é uma bênção do Senhor. Não deixa meus irmãos esquecerem disso. Não deixa esquecerem de nenhum só dos teus benefícios, Pai. E agora também te peço, ó Deus, dá coragem a eles. Dá coragem a eles, Pai, para enfrentar o futuro. Dá coragem, dá um alvo para cada um, para que possam rumar para esse alvo com toda certeza, com toda convicção de fé, de que o Senhor estará com eles em todos os momentos da caminhada. É assim que nós vamos vencer, Pai. É assim que nós vamos chegar aonde o Senhor quer nos levar. Fortalece meus irmãos, Senhor. Fortalece cada um deles aqui. Eu peço esse milagre ao Senhor, esse fortalecimento, para que a vida mude a partir de agora. Muda, Senhor, muda, transforma. Só o Senhor pode fazer isso, é o que eu te peço. Transformação de vida na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Abraça alguém que está perto de você aí. Dá uma bênção para esse irmão. Louvado seja Deus.